Vivemos em um tempo onde ser bonzinho se tornou o novo mandamento. A cultura moderna ergueu um altar à tolerância, pregando que o ápice da virtude humana é aceitar tudo, não julgar nada e sorrir para o abismo. Mas, no silêncio do seu quarto, você sente o peso dessa mentira. Você sente que essa paz fingida é, na verdade, um cemitério de convicções. O que o mundo chama de compreensão, John Wycliffe chamaria de alta traição espiritual. A estrela da manhã da Reforma não foi levada ao tribunal porque era intolerante no sentido moderno. Ele foi perseguido porque amava a verdade demais para permitir que a mentira caminhasse livre. Wycliffe sabia que quando você tolera o erro por medo de ofender, você não está sendo amoroso. Você está sendo covarde. Você está trocando a aprovação de Deus pelo aplauso de homens que nem ao menos sabem quem são. O pecado que a modernidade esconde sob o manto colorido da tolerância é o pavor absoluto do confronto. Nós fomos condicionados a acreditar que o conflito é o mal supremo. Mas o Tribunal da Palavra apresenta hoje uma evidência perturbadora. A tolerância moderna não é fruto do amor, é fruto da indiferença. Nós toleramos tudo porque não acreditamos em nada. Wycliffe desafiou o Papa, desafiou reis e desafiou o sistema porque ele tinha algo pelo qual valia a pena lutar. E você? O que restou da sua fé quando você removeu dela tudo o que poderia ofender alguém? Neste episódio, vamos rasgar o véu dessa falsa virtude. Vamos descobrir por que a sua paz é apenas medo de se posicionar e como a covardia espiritual está drenando o seu magnetismo e a sua autoridade. O réu de hoje é a sua omissão. A sessão está aberta. Prepare-se para o choque entre a conveniência e a cruz. Para entender como a tolerância se tornou a maior arma do sistema moderno, você precisa olhar para o que John Wycliffe enfrentou no século XIV. A Igreja de Roma não perseguia Wycliffe porque ele pregava o ódio. Eles o perseguiam porque ele pregava a exclusividade. Wycliffe afirmava que a palavra de Deus era a autoridade final, e isso, por definição, tornava todas as outras verdades concorrentes em mentiras. No mundo de Wycliffe, a verdade era um muro de pedra. No nosso mundo, a verdade é tratada como uma massa de modelar, adaptável ao humor do dia e à conveniência do mercado. O pecado que a modernidade tenta esconder sob o rótulo de tolerância é, na verdade, a indiferença metafísica. Nós fomos ensinados que cada um tem a sua verdade e que questionar o erro do próximo é uma falta de educação imperdoável. Mas Wycliffe olharia para essa nossa etiqueta social e veria apenas cadáveres espirituais. Ele sabia que tolerar o veneno no copo do vizinho não é um ato de caridade. É um ato de homicídio por omissão. Se você acredita que o caminho à sua frente leva a um precipício e se cala para não ofender quem caminha ao seu lado, você não é tolerante. Você é um covarde que valoriza a sua paz momentânea mais do que a vida eterna do outro. O tribunal apresenta hoje a prova número 1. A tolerância moderna é o refúgio de quem não tem nada pelo que morrer. Wycliffe estava disposto a ser excomungado, perseguido e ter seus ossos profanados porque ele tinha uma âncora na eternidade. Ele não precisava da validação dos bispos de Londres ou dos cardeais de Roma. Mas você treme diante da possibilidade de um comentário negativo ou de um olhar de reprovação no trabalho. Você molda o que acredita para que se encaixe no senso comum. O pecado oculto da sua tolerância é o medo do exílio. Você tolera o erro porque tem pavor de ser excluído do grupo que também vive no erro. O sistema moderno trocou a fogueira física pela fogueira social.
Eles não precisam mais queimar o seu corpo se conseguirem queimar a sua reputação. E, para evitar esse fogo, você sacrifica a verdade no altar da convivência. Você chama isso de diplomacia, mas o céu chama de apostasia silenciosa. Wycliffe dizia que o silêncio diante do pecado é o consentimento do crime. Cada vez que você sorri para algo que agride a santidade de Deus, você está assinando uma confissão de cumplicidade. O pecado que tentam esconder de você é que essa sua mente aberta é, na verdade, um cérebro que escorreu para fora por falta de convicção. A tolerância se tornou o dogma de uma geração que tem preguiça de pensar e medo de agir. É mais fácil aceitar tudo do que lutar por algo. É mais confortável ser amigo do mundo do que ser servo da palavra. Wycliffe não traduziu a Bíblia para que o povo tivesse opções de interpretação. Ele a traduziu para que o povo visse o padrão absoluto e percebesse o quanto estava longe dele. A Bíblia que eles tentaram queimar era intolerante com a mentira. E o pecado que você tenta esconder hoje é que você prefere uma mentira confortável a uma verdade que exige que você tome uma posição. No tribunal da palavra, a omissão é julgada com o mesmo rigor da rebeldia. Porque o covarde e o mentiroso bebem do mesmo cálice. Existe uma mentira sofisticada que a nossa geração conta para si mesma todos os dias, a de que a tolerância é a forma mais alta de amor. Nós fomos convencidos de que amar o próximo significa nunca confrontar o próximo. Mas no tribunal da palavra, essa definição é rasgada e jogada ao fogo. John Wycliffe olharia para essa nossa gentileza e veria nela a face mais cruel da indiferença humana. Wycliffe viveu em um tempo de pragas morais e físicas. Ele sabia que, se um médico tolera a gangrena no braço de um paciente para não causar o desconforto de uma cirurgia, esse médico não é amoroso. Ele é um assassino. O pecado que a modernidade esconde sob o manto da tolerância é a crueldade da omissão. Nós deixamos que as pessoas que amamos caminhem em direção ao abismo moral, aplaudindo cada passo que elas dão, apenas para que não sejamos chamados de intolerantes. Isso não é amor. É narcisismo disfarçado de empatia. Você não se cala para proteger o outro. Você se cala para proteger a sua própria imagem de pessoa bacana. Wycliffe foi chamado de o doutor evangélico, porque ele acreditava que a verdade era o único remédio capaz de curar uma alma. Ele enfrentou o sistema religioso de sua época, que preferia manter o povo em uma ignorância confortável, vendendo indulgências e falsas seguranças. O pecado deles era o comércio da alma. O nosso pecado é o silêncio da alma. A tolerância moderna é a omertá da nova era. Um código de silêncio onde ninguém aponta o erro de ninguém, para que ninguém precise mudar. Observe como o sistema te treina. Ele te diz que julgar é pecado. Mas o Wycliffe, mergulhado nas Escrituras, sabia que o mandamento não era para sermos cegos, mas para sermos justos. O pecado que tentam esconder de você é que, ao abrir mão da capacidade de discernir e apontar o erro, você perde o seu magnetismo e a sua força vital. Um homem que tolera tudo não tem substância. Ele é como um gás que se dispersa no ar, sem forma, sem peso, sem autoridade. O magnetismo masculino que tanto se busca hoje morre no momento em que você sacrifica o seu eixo moral para caber no mundo. O tribunal apresenta a prova número 2. A tolerância é o anestésico do sistema para que a cirurgia do arrependimento nunca aconteça. Wycliffe não tinha medo de ofender os sentimentos dos bispos, porque ele estava ocupado demais tentando salvar a vida deles. Hoje,
Nós somos uma geração de sentimentos de vidro. Nós elevamos a ofensa ao status de crime supremo. Mas a verdade, por natureza, é ofensiva para quem vive na mentira. Se o que você prega e vive não ofende o sistema de pecado deste mundo, então você não está vivendo a verdade. Você está vivendo uma versão diluída, um placebo espiritual que não tem poder para transformar nada. O pecado oculto da tolerância moderna é a covardia fantasiada de virtude. Você se cala na reunião de família, se cala no grupo de amigos, se cala nas redes sociais e chama isso de sabedoria. Mas Wycliffe diria que isso é covardia pura e simples. A sabedoria sem coragem é estéril. A tolerância sem a verdade é hipocrisia. No final, a conta chegará. E o tribunal perguntará: quantas pessoas você deixou afundar no erro porque teve medo de ser o único a gritar, pare? Eles tentaram queimar a Bíblia de Wycliffe porque ela era o padrão que denunciava a falsa paz. E o pecado que você esconde hoje é que você prefere a paz dos cemitérios ao conflito da vida real. Existe uma ciência sombria por trás da tolerância moderna, a alquimia da frouxidão. Ela não quer destruir você com um golpe direto. Ela quer dissolver a sua espinha dorsal, gota a gota, até que você se torne uma massa informe de aceitação passiva. John Wycliffe enfrentou o ferro e o fogo. Mas o que nós enfrentamos hoje é muito mais perigoso: o mel. O sistema moderno te seduz a ser compreensivo para que você perca a sua densidade. Wycliffe era um homem de contornos nítidos. Você sabia exatamente onde ele terminava e onde a palavra de Deus começava. Ele não era um camaleão social. Ele era um carvalho. E o pecado que a modernidade esconde sob o sorriso da tolerância é o pavor da identidade. Nós vivemos em uma era de homens sem rosto. Homens que mudam de cor conforme o ambiente para não sofrerem o atrito da discordância. Mas o tribunal apresenta hoje uma evidência biológica e espiritual. Um homem que tolera tudo não tem magnetismo porque ele não tem centro. O magnetismo masculino, esse brilho que você busca para atrair respeito e autoridade, nasce do choque entre a sua convicção e o caos do mundo. Quando você escolhe a tolerância como estilo de vida, você apaga a sua luz para não incomodar os olhos de quem prefere as trevas. Wycliffe pregava a domínio. A ideia de que a sua autoridade pessoal depende da sua submissão à verdade. Se você se submete à opinião pública, você perde a autoridade divina. O pecado que tentam esconder de você é que a sua mente aberta é, na verdade, um portal por onde entra todo o lixo do sistema. Eles te chamam de evoluído, enquanto te desarmam. Eles te chamam de empático, enquanto te castram moralmente. Observe o silêncio covarde que habita nas suas conversas de WhatsApp, nas mesas de jantar e nas reuniões de trabalho. Você vê a mentira sendo celebrada, vê o valor sendo invertido, e o que você faz? Você tolera. Você dá um sorriso amarelo e diz que cada um tem sua visão. Wycliffe chamaria isso de vomitar a verdade para não engasgar com a crítica. O pecado oculto aqui é a idolatria do conforto. Você prefere estar em paz com o mundo do que estar em guerra com o erro. Mas entenda uma coisa: quem é amigo de todos não é leal a ninguém, muito menos a Deus. A tolerância moderna é a morte do herói. O herói é aquele que diz não quando todos dizem sim. Wycliffe disse não para o Papa quando o mundo inteiro se curvava. Ele não era um diplomata da fé, ele era um soldado da palavra. E o sistema moderno odeia soldados. Ele prefere diplomatas, porque diplomatas negociam termos, soldados defendem territórios. O pecado que eles escondem de você
é que a sua tolerância é a entrega voluntária do seu território espiritual. Você abriu mão da sua autoridade para não ser chamado de chato. Você trocou a sua coroa de guerreiro por um crachá de cidadão do bem. O tribunal pergunta: o que sobrou de você depois de tantas concessões? Se retirarmos tudo o que você aceita apenas para não ser cancelado, o que resta de real no seu peito? Wycliffe sabia que a cinza que o rio Swift carregou tinha mais peso do que a alma de 1000 homens tolerantes. Porque aquela cinza um dia foi fogo. E a sua vida? É fogo ou é apenas fumaça soprada pelo vento do que é socialmente aceitável? Eles tentaram queimar a Bíblia de Wycliffe porque ela criava homens inabaláveis. O pecado que tentam esconder hoje é que o sistema te quer frágil, flexível e, acima de tudo, silencioso. No tribunal da palavra, a frouxidão não é virtude. É a marca da besta da mediocridade. Porque a tolerância moderna é, no fundo, uma forma sofisticada de traição. Para John Wycliffe, a verdade não era uma sugestão acadêmica. Era uma pessoa e um padrão. Quando você tolera o que Deus condena, você não está sendo evoluído. Você está escolhendo um lado na guerra cósmica, e não é o lado da luz. O pecado que a modernidade tenta esconder sob o verniz da civilidade é a apostasia pragmática. Wycliffe viveu sob a ameaça constante de ser apagado da história. Ele sabia que o sistema, seja o papado corrompido de Avignon ou a corte política de Londres, exigia uma coisa acima de tudo: conformidade. Eles queriam que Wycliffe baixasse o tom. Eles queriam que ele fosse mais palatável. Eles queriam que ele tolerasse a venda de indulgências em nome da paz institucional. Mas Wycliffe entendeu o que você ainda se recusa a aceitar. A paz comprada com o silêncio diante do erro é o pacto mais caro que um homem pode assinar. Ela custa a sua alma. O tribunal apresenta hoje a prova número 4. A sua tolerância é o preço que você paga para não ser exilado do banquete dos medíocres. Nós vivemos sob o terror do cancelamento. O sistema moderno não precisa mais desenterrar seus ossos para queimá-los. Ele simplesmente desativa a sua relevância social. E por medo desse exílio, por pavor de ficar fora do círculo dos iluminados e dos tolerantes, você entrega as suas pérolas aos porcos todos os dias. Você vê a destruição da família, a inversão dos valores e a profanação do sagrado diante dos seus olhos. E o que você faz? Você se cala. Você respeita. Você tolera o que deveria te causar náusea. Wycliffe chamaria isso de o pecado de Judas retocado com filtros de Instagram. O pecado que tentam esconder de você é que a sua tolerância é a prova da sua falta de amor por Deus. Quem ama a luz, odeia as trevas. Não existe meio termo. O magnetismo que você perdeu, a autoridade que fugiu da sua voz, a fraqueza que você sente ao olhar no espelho. Tudo isso é o resultado direto de cada vez que você traiu a sua consciência para ser aceito. Um homem que não tem coragem de ser odiado pela mentira não é digno de ser amado pela verdade. A Bíblia que eles tentaram queimar de Wycliffe era um documento de guerra contra a omissão. Ela dizia que o morno seria cuspido. E o que é o tolerante moderno, senão o ápice da mornidão espiritual? Você não é frio o suficiente para rejeitar Deus, nem quente o suficiente para defendê-lo. Você habita no limbo da conveniência, onde nada é absoluto e tudo é negociável. Wycliffe sabia que a tolerância é a última virtude de uma sociedade que já morreu por dentro. Quando não se acredita em nada, tolera-se tudo. O sistema moderno te convenceu de que a intolerância é o pecado supremo.
Mas o tribunal te diz o contrário. O pecado supremo é a covardia intelectual. É ver o muro cair e não avisar. É ver o lobo entrar e fingir que é um cordeiro exótico para não ser chamado de preconceituoso. O pecado que eles escondem de você é que a sua frouxidão moral é o que mantém o sistema vivo. O mundo não precisa de mais pessoas boazinhas. O mundo precisa de homens que, como Wycliffe, prefiram a fogueira ao compromisso com a farsa. No tribunal da palavra, a balança não mente. De um lado, o aplauso efêmero dos seus contemporâneos tolerantes. Do outro, o peso eterno da glória de quem não se dobrou. O que você vai escolher quando a cortina cair? O silêncio que te protegeu ou a palavra que te libertaria? O que acontece com um homem que decide que a paz social é mais importante que a verdade eterna? Ele se torna um fantasma. John Wycliffe viu bispos e clérigos que, para manterem seus privilégios e suas cabeças sobre os ombros, silenciaram sobre as heresias que devoravam a alma do povo. Eles chamavam isso de prudência. Wycliffe chamava de o enterro da espinha dorsal. O pecado que a modernidade tenta esconder sob o sorriso da tolerância é a esterilidade de caráter. Você já reparou que nada de grande, nada de eterno e nada de magnético jamais nasceu da tolerância passiva? A tolerância não constrói catedrais. Ela apenas observa as antigas ruírem enquanto pede desculpas pelo entulho. Ela não inspira revoluções. Ela apenas as assiste pela tela, comentando com frases neutras para não gerar polêmica. O sistema moderno quer que você seja exatamente assim. Um ser líquido, sem arestas, sem atrito, sem peso. Um homem que pode ser moldado, dobrado e descartado conforme a conveniência do mercado. Wycliffe era o oposto disso. Ele era um bloco de granito na correnteza. Ele sabia que o magnetismo masculino, aquela força invisível que comanda respeito sem precisar gritar, vem da inflexibilidade no absoluto. Quando você tolera o que é vil, você vaza energia. Cada concessão que você faz ao politicamente correto, cada vez que você engole a seco uma mentira óbvia para não ser o chato da mesa, uma parte da sua alma morre. Você se torna um homem vazio, um eco de opiniões alheias, um escravo do que os outros pensam de você. O tribunal apresenta hoje a prova número 5. A tolerância é a eutanásia da convicção. O pecado oculto da nossa era é a adoração ao vazio. Nós não toleramos o próximo porque o amamos. Nós o toleramos porque não temos nada dentro de nós que seja forte o suficiente para entrar em colisão com ele. Wycliffe colidia com o mundo porque ele estava cheio da palavra. Você evita o conflito porque está cheio de si mesmo. E o seu eu é frágil, temeroso e desesperado por aceitação. A tolerância moderna é o sintoma de uma alma que já não tem mais nada pelo que lutar. Apenas algo para proteger. O seu próprio conforto. Observe o custo dessa covardia espiritual. Olhe para a sua vida, para os seus relacionamentos, para a sua autoridade. Você sente que as pessoas não te levam a sério? Que a sua voz não tem peso? Que a sua presença não impõe respeito? O diagnóstico de Wycliffe seria fatal. Você é um homem que não diz não a nada. Por isso, o seu sim não vale nada. O sistema te convenceu de que ser tolerante te torna evoluído. Mas a realidade é que isso te torna irrelevante. O pecado que eles escondem de você é que a intolerância bíblica, o ódio sagrado pelo mal, é a fonte da verdadeira masculinidade e da verdadeira liberdade. Wycliffe odiava a mentira porque ele amava as pessoas. Ele odiava a corrupção porque ele amava a santidade.
e esse ódio santo deu a ele uma espinha dorsal que nem as fogueiras de Londres puderam dobrar. Hoje, você é incentivado a ter uma mente aberta. Mas Wycliffe diria que uma mente aberta a tudo acaba sendo uma mente cheia de lixo. O Tribunal da Palavra não aceita desculpas de bom mocismo. No final, as cinzas de Wycliffe pesam mais que a sua vida inteira de concessões. Porque as cinzas dele foram o resto de uma explosão de verdade. A sua vida é apenas a poeira de um silêncio covarde. Eles acharam que o rio Swift seria o fim da intolerância de John Wycliffe. Ao jogarem suas cinzas na água, os poderosos de 1428 celebraram uma paz fictícia, acreditando que o mundo voltaria a ser um lugar de silêncio e conformidade. Eles não entenderam que a verdade não é uma opinião que se dissolve. Ela é um elemento fundamental da realidade. O rio levou as cinzas para o mar, e o mar as levou para o mundo, incendiando corações que preferiam o martírio à tolerância da mentira. Mas e você? O tribunal te trouxe até aqui para uma acareação final com a sua própria covardia. O pecado moderno que tentamos esconder sob o verniz da civilidade é a esterilização da alma. Nós fomos condicionados a acreditar que ser um homem de paz significa ser um homem sem garras. Mas a paz de Wycliffe não era a ausência de conflito. Era a presença de uma convicção tão devastadora que o mundo não conseguia suportar. A tolerância que você ostenta como virtude é, na verdade, o seu atestado de óbito espiritual. Você não é tolerante porque é bom. Você é tolerante porque está morto por dentro. O veredito é seco. A sua frouxidão é o que alimenta o sistema que te escraviza. Wycliffe sabia que a autoridade, o magnetismo, o respeito, a força, não vem da aprovação dos homens, mas da aliança com o absoluto. Quando você negocia a verdade para não ofender o erro, você está entregando a sua coroa em troca de um lugar à mesa dos escravos. O pecado oculto da nossa era é a tentativa deliberada de transformar você em um eunuco moral. Alguém que sente tudo, mas não defende nada. Alguém que entende todos, mas não pertence a Deus. A Bíblia que eles tentaram queimar de Wycliffe gritava que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E o que é a tolerância moderna, senão uma tentativa desesperada de ser amigo de um mundo que odeia o que você deveria representar? O pecado que eles escondem de você é que a sua bondade é o combustível da iniquidade. O seu silêncio é o que permite que o mal caminhe de cabeça erguida. Wycliffe não foi exumado e queimado porque era um homem legal. Ele foi perseguido porque ele era um obstáculo. Você é um obstáculo para o mal? Ou você é o tapete por onde ele caminha? No tribunal da palavra, as evidências são irrefutáveis. A sua tolerância é covardia. A sua compreensão é indiferença. O seu silêncio é traição. Mas ainda há tempo. O fogo que consumiu os ossos de Wycliffe ainda queima nas páginas da verdade que ele libertou. Você pode escolher continuar sendo essa sombra líquida, esse homem sem rosto que o algoritmo molda à vontade. Ou pode decidir, hoje, recuperar a sua espinha dorsal. A redenção começa no momento em que você para de pedir desculpas por crer no que é eterno. Ela começa quando o seu não volta a ter o peso de uma sentença judicial. O sistema te quer tolerante para te manter insignificante. O reino te quer firme para te fazer livre. Wycliffe morreu odiado pelo sistema, mas sua voz ecoa até hoje nas paredes deste tribunal. Você vive amado pelo sistema, mas o seu silêncio será esquecido antes mesmo das suas cinzas esfriarem. O tribunal encerra a fase de provas. O martelo está no ar.
A sentença agora será executada por você, nos atos da sua própria vida. Você vai continuar sendo um cúmplice sorridente ou um soldado da luz. O rio corre, o fogo arde, e a verdade? A verdade não aceita acordos. A sessão de hoje termina com uma evidência que você não pode ignorar. A sua tolerância não é amor, é um escudo para a sua própria covardia. O sistema moderno te quer bonzinho para te manter inofensivo. Ele te quer compreensivo para que você nunca tenha o peso de um homem de verdade. John Wycliffe não foi queimado por ser educado. Ele foi perseguido porque a sua fidelidade à verdade era um insulto à mentira do mundo. E você? Até quando vai negociar a sua espinha dorsal em troca de um lugar à mesa de quem odeia o que você deveria defender? Se você cansou de ser uma sombra líquida moldada pelo algoritmo e decidiu que é hora de recuperar o seu eixo moral e o seu magnetismo espiritual, o seu lugar é aqui. Nós não pregamos o que conforta. Nós pregamos o que liberta pelo confronto. Inscreva-se no canal O Tribunal da Palavra. Ative as notificações. Não somos apenas um canal. Somos a resistência da substância contra o vazio. Comente abaixo. Convicção. Se você aceita o peso de ser um homem de verdade em um mundo de sombras. O tribunal encerra a sessão. A sentença agora é a sua postura diante da vida.